Oi turma, tudo bem com vocês? Vamos gravar mais uma aula aqui hoje. Essa aula vai ser sobre a Pérsia. A gente está chegando agora numa matéria muito bacana que vai ser a gente estudar a Grécia, depois o Império Romano. Mas primeiro vamos encerrar esse ciclo de grandes civilizações do Oriente Médio. Quero, antes de começar a falar sobre a Pérsia, antes de começar a falar propriamente sobre este módulo, quero apresentar para vocês nossos novos coleguinhas, nossos companheiros de gravação. Bom, aqui eu tenho o senhor Coelho, a senhora Coelho e o seu filhinho. E eu estou fazendo uma campanha e eu preciso que vocês sugiram nomes para eu poder dar aos nossos amigos. E aí a gente vai postar esses nomes e a gente vai brincar com esses personagens. São os meus companheiros até a Páscoa, tudo bem? Então, me ajudem, postem nos comentários o nome que vocês sugerem para o nosso casal de coelhos. Bom, agora vamos lá, vamos trabalhar, vamos falar sobre a Pérsia, este grande império que prevaleceu antes do início do Império Macedônico, que depois vai dar lugar ao Império Grego e depois ao Império Romano. Bom, sobre a Grécia, o que a gente pode falar sobre a localização da Grécia? Da Pérsia, perdão. Bom, a Pérsia está localizada entre o território da Mesopotâmia, lá próximo aos rios Tigres e Eufrates, e ela vai até a região do Vale do Rio Indo, que é onde hoje nós podemos localizar o país Índia. Então a Pérsia era um território imenso que ia desde o Oriente Médio até a Ásia. E naquela região ali, perto do rio Indo, nós vamos ter grandes elevações de montanhas, é onde está a cadeia de montanhas do Nepal. Então é uma região com grandes altitudes, um povo acostumado a viver com as altitudes. Bom, como que se deu a história política do território da Pérsia, do Império Persa? O primeiro grande rei que organizou e centralizou, unificou o território persa foi o rei Ciro. Ciro conquistou o território que antes pertencia aos babilônicos. Naquele momento ele liberta os hebreus que voltam para o território de Israel. E desde então Ciro vai se relacionar com os povos que lhes são submissos à Pérsia, de uma forma muito benevolente, de uma forma muito amigável. Ciro tinha por característica o respeito aos costumes, às línguas, às tradições dos povos submissos. Então, por exemplo, os hebreus em Israel poderiam continuar vivenciando a sua religião judaica, assim como outros povos dominados pela Pérsia também tinham liberdade para prestar os seus cultos, para viver as suas tradições. Depois de Ciro, seu filho vai assumir o seu lugar, Cambises, e ele também vai aumentar o império. Ele vai conquistar o Egito, vencendo um faraó e anexando o Egito ao Império Persa, a partir de uma batalha que ficou muito famosa na história, a Batalha de Pelusa, que acontece no ano de 525 a.C. Logo após Cambises, quem vai imperar, quem vai reinar na Pérsia é o Dário I, um dos grandes, aliás, o maior rei de todos os tempos da Pérsia. Ele governa a partir do ano de 522 a.C., quando a Pérsia inicia o processo para chegar no seu apogeu, no ápice do império. Lembrando sempre, turma, todo império tem seu início, seu auge e sua decadência. Então Dário vai imperar a Pérsia e vai expandir os territórios dominados para a região da Europa, para a região da Ásia e para a região da África. Dário vai ser tão forte, vai ser um rei tão famoso, que ele consegue, através da violência contra a sua população, a severidade contra a população, ter um caráter de semideus. Dário era reconhecido como um semideus. E ele vai administrar com pulso forte. Ele, embora divida os territórios em forma de satrápias,
ele vai colocar fiscais do governo, seus representantes, para serem o olho do rei por toda a Pérsia. Ele vai ser um rei que estimula o comércio, criando várias cidades que se espalham por todo o seu território, inclusive cidades como Susa, Persépolis, Passárgada, inclusive Passárgada, que se tornou famosa numa poesia de um grande poeta brasileiro. Vou procurar essa poesia e ler para vocês. Sei que se chama Vou-me embora para Passárgada. Bom, no caso, Dário, ele vai ter um grande conflito contra os gregos, quando ele entra numa luta pela dominação do território em volta do mar Mediterrâneo. Então os gregos, principalmente os espartanos e os atenienses, vão gerar grandes conflitos contra os persas. Para quem curte aí filmes, temos aquele filme 301 e 302, que vai retratar justamente essa batalha dos persas contra os gregos. Primeiro a vitória dos persas contra os espartanos e depois a derrota dos persas para os atenienses na Batalha de Maratona, que acontece no ano de 490 a.C. Quem sucedeu Dário I foi Xerxes, filho de Dário, que vai invadir a Grécia e vai ser um fracasso. Xerxes vai perder para os gregos nessa batalha e a partir de então começa a decadência, o fim do Império Persa, que vai ser totalmente eliminado quando Dário III vai perder o território, vai perder o império para Alexandre Magno e os macedônios. Então, essa é a história política da Pérsia. Em se tratando de economia, o grande momento dos persas na economia foi durante o governo de Dário também, quando Dário promoveu o comércio, a agricultura, ele criou um padrão monetário, criando uma moeda chamada diárico, que era feita ou de ouro ou de prata, mas tinha um peso determinado, e o carimbo do rosto de Dário imprimido dentro das moedas. Isso vai gerar um grande impulso para o mercado interno, para aumentar o volume comercial dentro do território. Ele vai construir estradas e colocar seguranças reais para proteger as caravanas que percorrem as estradas dentro de todo o império. Quem vai fazer isso depois vão ser os romanos, imitando também. Sobre a questão religião, nós temos a religião dos persas muito interessante. É uma religião que nós chamamos de dualista. O que é a religião dualista? É uma religião criada por Zaratustra ou Zoroastro, né? Vocês devem ter ouvido falar esses nomes em algum momento, que escreveu um livro chamado Zen de Avesta, que nesse livro ele criou todas as regras que deveriam ser seguidas. Bom, resumidamente, esta religião se propõe a criar uma batalha entre o bem, cujo deus é Hormuz, e o mal, cujo deus é Arimã. A batalha entre o bem e o mal é travada com a ajuda dos indivíduos, dos homens, que ao fazerem o bem, defendem o deus Hormuz, consequentemente defendem o bem. E aqueles homens que agem de forma errada são homens que vão ser exterminados porque defenderam o rei Arimã, que é o rei, que é o deus do mal. Então é uma religião que traz para nós uma grande reflexão sobre a eterna luta entre o bem e o mal, principalmente a luta que existe dentro de nós. Vale a nossa reflexão pensando se dentro de nós o mal ou o bem tem sido o vencedor desta grande batalha. Um abraço para vocês, até a próxima aula!